Existe uma dor que não é sinal de fraqueza, mas de um propósito divino. Uma dor que muitas vezes só os escolhidos de Deus conhecem intimamente. É a dor do isolamento, da incompreensão e da luta constante contra um mundo que não entende o seu chamado. Por que aqueles que mais se aproximam de Deus parecem enfrentar os maiores desafios? Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério e mostrar as 5 provas dolorosas que podem confirmar que há um chamado especial para a sua vida. E a última delas é a mais surpreendente. Ela revela como Deus, às vezes, precisa te esvaziar para poder te preencher de verdade. E você precisa entender como isso funciona. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. A primeira grande dor que os escolhidos de Deus enfrentam, e talvez uma das mais confusas, é a da rejeição. Desde os tempos bíblicos até hoje, aqueles que carregam um chamado especial de Deus sentem na pele a dificuldade de serem compreendidos. Amigos que antes eram seus maiores companheiros, de repente se afastam, param de te chamar para os mesmos lugares ou até te olham com estranheza. Familiares que deveriam ser seu porto seguro não entendem suas novas escolhas, seus novos limites e podem até mesmo criticar sua fé, dizendo que você está exagerando ou levando as coisas a sério demais. A própria sociedade, com seus valores e prioridades, te rotula como diferente, alguém que não se encaixa nos padrões. Carregar um propósito que nem sempre pode ser explicado em palavras é uma jornada profundamente solitária. Isso acontece porque a visão que Deus concede ao escolhido vai muito além do que é comum ou material. Enquanto o mundo corre atrás de prazeres imediatos, sucesso e reconhecimento terreno, Deus planta em seus corações sonhos e missões com um valor eterno. E essa diferença de foco cria um descompasso, um afastamento que é quase inevitável e muitas vezes doloroso. O peso dessa rejeição pode ser imenso, fazendo você se sentir isolado e, por vezes, até questionando se o problema está em você. Mas é fundamental entender que existe um propósito divino por trás de cada porta fechada e cada olhar de incompreensão. Deus está usando essa solidão forçada para te ensinar a depender exclusivamente dele. Ele está te moldando, tirando as muletas do apoio humano para que você aprenda a se apoiar totalmente na força dele, fortalecendo seu caráter e sua confiança. É um treinamento intenso que te prepara para algo muito maior que está por vir. E essa rejeição cria um eco, um silêncio profundo que nos leva diretamente à segunda dor, a solidão. E não estamos falando apenas de estar fisicamente sozinho. Na verdade, a solidão do escolhido é, muitas vezes, mais dolorosa quando se está no meio da multidão. Muitos passam por longos períodos sentindo-se profundamente incompreendidos, como se houvesse um abismo entre o seu coração e o das pessoas ao redor, incapazes de enxergar a chama que Deus acendeu dentro deles. É a sensação de tentar compartilhar algo precioso e receber de volta um olhar vago, ou pior, um conselho que te puxa para longe do seu propósito. No entanto, e isso é crucial, você precisa saber que essa sensação de isolamento não significa que você foi abandonado. Muito pelo contrário. Na verdade, essa solidão é uma parte essencial e estratégica do seu processo de fortalecimento espiritual. Pense no próprio Jesus no Getsêmani. No momento de sua maior angústia, sabendo que a cruz se aproximava, ele buscou o apoio de seus amigos mais íntimos. E o que ele encontrou? Roncos. Silêncio. Ele estava rodeado por aqueles que amava, mas orou completamente sozinho. Foi nesse silêncio ensurdecedor, nessa solidão esmagadora, que ele se entregou por completo à vontade do Pai.
É nesse ponto que a promessa de Mateus, capítulo 28, versículo 20, se torna mais do que um versículo, ela se torna a sua realidade. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nunca, jamais, abandona aqueles que Ele escolheu. A solidão, na verdade, é a arena de treinamento de Deus. É o lugar onde Ele te ensina a parar de procurar validação humana para que a sua fé se torne inabalável, ensinando-o a depender única e exclusivamente dEle. Ser escolhido por Deus não nos torna super-heróis espirituais, imunes às batalhas internas. Na verdade, é exatamente o contrário. A terceira dor é talvez a mais íntima e constante de todas, o conflito diário contra a nossa própria carne. É como se uma guerra civil silenciosa acontecesse dentro de você todos os dias. Aqueles que foram chamados por Deus sentem intensamente o peso dessa luta entre o espírito, que anseia pelas coisas do alto, e os desejos humanos, que nos puxam para a terra. De um lado, você sente uma sede imensa por santidade, um desejo genuíno de agradar a Deus, de ser puro, de viver em paz. Do outro lado, existe aquela parte antiga de você, com suas fraquezas, suas tentações familiares e suas inclinações teimosas que parecem lutar com unhas e dentes para permanecer. É aquela palavra ríspida que escapa, aquele pensamento que você não queria ter, aquele velho hábito que tenta ressurgir justo quando você se sentia mais forte. Se isso te descreve, respire fundo, pois você está em excelente companhia. O apóstolo Paulo, um gigante da fé, descreveu essa guerra interior de forma brutalmente honesta em Romanos, capítulo 7, versículo 19, quando disse: "Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço." Se o homem que escreveu metade do Novo Testamento sentia isso, fica claro que essa dor não é um sinal de fraqueza espiritual, mas sim o oposto, é a marca de uma profunda consciência espiritual que somente aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus possuem. Quem não tem o Espírito Santo não sente essa guerra. Mas a sua luta é a prova de que o Espírito está vivo e ativo dentro de você, combatendo o que não agrada a Deus. Essa batalha, é claro, pode ser exaustiva e frustrante, e é exatamente essa luta que nos força a enfrentar um desafio ainda maior e mais decisivo: a renúncia. Os escolhidos vivem em uma encruzilhada constante, tendo que decidir entre o que eu quero e o que Deus quer. E muitas vezes, isso significa abrir mão não apenas de pecados óbvios, mas de coisas que para o mundo parecem boas e lógicas, mas que no fundo não contribuem para o propósito divino em sua vida. Chegamos agora a uma das dores mais difíceis e talvez mais frustrantes para os escolhidos de Deus, a dor da espera. Nós vivemos em um mundo viciado em velocidade, um mundo de respostas instantâneas, de comida rápida e de soluções que prometem resolver tudo agora. Mas aqueles que confiam no Senhor frequentemente são colocados no que parece ser o corredor mais longo da vida, a sala de espera de Deus. São períodos que se estendem e parecem não ter fim. Pode ser a espera por uma resposta de oração que você faz há anos, a espera por uma porta de emprego que não se abre, pela cura de uma enfermidade, pela restauração de um casamento ou pelo cumprimento de uma promessa que Deus te fez em um momento de intimidade. E essa espera, esse silêncio, inevitavelmente gera uma tempestade por dentro, angústia, uma ansiedade que aperta o peito e, nos dias mais sombrios, a dúvida que sussurra no seu ouvido. Será que Deus realmente ouviu? Será que Ele se esqueceu de mim? Será que eu entendi tudo errado? Basta olharmos para a Bíblia para ver que essa dor não é nova. Pense no rei Davi. Ele foi ungido rei quando era apenas um jovem, mas passou anos fugindo como um foragido, se escondendo em cavernas, sendo caçado como um animal antes de finalmente se sentar no trono. Pense em José.
Ele teve um sonho profético de liderança, mas o que veio depois? Um poço, a escravidão e anos esquecido em uma prisão no Egito por um crime que não cometeu. Ambos precisaram aprender na prática que o relógio de Deus não funciona com os nossos minutos. O tempo dele é medido em propósito. É por isso que o silêncio de Deus nunca significa ausência. Pelo contrário, é nos bastidores, nesses momentos de aparente inatividade, que Ele está fazendo o trabalho mais profundo, moldando o nosso coração, quebrando o nosso orgulho, fortalecendo a nossa fé e nos ensinando a confiar nele quando não há nenhuma evidência visível. A espera dói, e dói muito, mas ela também prepara, purifica e capacita. É o fogo que forja um caráter inabalável para o futuro que ele preparou. Finalmente, chegamos à quinta dor, talvez a mais radical e difícil de aceitar, a dor da separação necessária. É como uma poda divina. Conforme uma pessoa avança em seu caminho com Deus, sua frequência espiritual muda, suas prioridades se transformam, seus valores se solidificam, e nem todos ao seu redor conseguem ou, honestamente, desejam acompanhar essa jornada. Então, o processo começa. Aquela amizade de anos que parecia inabalável, de repente se torna distante e superficial porque vocês não compartilham mais os mesmos interesses. Aquele relacionamento amoroso que parecia ter futuro chega a um fim doloroso, porque os caminhos espirituais se tornaram opostos. Oportunidades de carreira que antes pareciam perfeitas precisam ser deixadas para trás porque exigiriam que você comprometesse sua fé ou seu tempo com Deus. Muitas vezes é o próprio Deus que, com seu amor soberano, permite que certas pessoas e coisas saiam de nossas vidas. Não como um castigo, mas porque Ele sabe que, embora tenham sido uma bênção no passado, elas se tornariam uma âncora para o seu futuro, prendendo você em águas rasas quando Ele te chama para o mar profundo. Este processo pode ser extremamente doloroso. É um luto. O coração humano cria laços, se apega, ama, e a despedida dói, como se uma parte de você estivesse sendo arrancada. Contudo, com o tempo, quando a poeira baixa e a maturidade espiritual chega, nós olhamos para trás e percebemos a verdade. Muitas daquelas partidas foram, na verdade, grandes livramentos ou preparações essenciais para algo muito maior que Deus tinha reservado. Jesus viveu essa realidade da forma mais intensa possível. Mesmo cercado por seus 12 discípulos, no momento mais crítico de sua missão, ele foi abandonado, negado e traído. Mas aqui está a promessa poderosa que sela essa dor com esperança. Deus nunca nos deixa vazios. Ele abomina o vácuo, o espaço deixado por algumas separações. Ele preenche com algo infinitamente melhor sua própria presença, uma paz que excede todo o entendimento e novas e surpreendentes direções, conectando você a pessoas que estão verdadeiramente alinhadas com o seu destino nele. Ao compreendermos essas 5 dores, percebemos uma verdade transformadora. Se você tem se sentido pressionado por alguma dessas situações, não é um sinal de abandono, mas de um chamado. Lembre-se que os escolhidos de Deus são forjados no fogo da provação. E o resultado é sempre uma versão sua mais forte, mais fiel e mais próxima do plano perfeito que Ele desenhou para a sua vida. Primeiramente, nosso muito obrigado a você que nos acompanha e fortalece este ministério. É por causa de pessoas como você que esta jornada não precisa ser solitária. Juntos, vivemos a promessa de que Deus nos capacita para sermos um canal de bênção. Por isso, se você se identificou, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir esta palavra de conforto. Se ainda não é inscrito, faça isso agora e ative o sininho para não perdermos o contato.
E comente abaixo qual dessas dores mais ressoou em você, pois como a palavra nos lembra, ao levarmos as cargas uns dos outros, estamos servindo a Deus. Que a graça do Senhor esteja com você. Lembre-se sempre, quando as dores surgirem, confie no Senhor. Ele está com você em cada passo. Fique firme, pois os melhores tempos estão por vir. Que Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo.